Tradutor, Otaquinho Souta abriu os olhos amplamente quando viu o grupo de monstros atrás dele. Ele ficou horrorizado com a cena em que todos estavam acima da segunda evolução. Ele inconscientemente engoliu em seco enquanto olhava para os vários monstros à sua frente. Mas os dois monstros na sua frente o deixaram sem esperança. Os dois monstros eram o Goblin Executor e o Troll Soberano. Ambos eram monstros de quinta evolução. No jogo, um monstro de quinta evolução estava no nível 80+. Era um inimigo e aliado extremamente poderoso. Um pesadelo aos olhos dos humanos e demis. Eles poderiam facilmente arrasar uma cidade por conta própria. De volta ao jogo, quando Souta ainda era Bland, ele poderia lutar e derrotar um monstro de quinta evolução em uma luta 1 contra 1 sem nenhum problema. Ele poderia terminar a luta em apenas alguns minutos. Claro, isso se seu oponente fosse monstro recém-evoluído. Se fosse um monstro veterano de quinta evolução no nível 90+, Souta teria problemas em lidar com ele. Ele não seria capaz de escapar ileso lutando contra aquele tipo de oponente. E isso se Souta não usasse todo o seu poder. Todos os equipamentos da Souta eram de grau universal, o equipamento de maior qualidade em todo o universo. Algumas pessoas também o chamam de artefatos indestrutíveis. Cada item, equipamento ou arma de grau universal no mundo veio da Era Primordial, a era anterior à Guerra, há 20.000 anos. Desde então, não há registro de que artefatos de grau universal sejam quebrados ou estilhaçados. Na verdade, mesmo se as criaturas de baixo nível lutassem, os artefatos universais sofreriam danos, mas se recuperariam milagrosamente após um dia. Ninguém sabia o motivo. Eles apenas disseram que deve ser algum método secreto perdido da antiga civilização daquela época. Eles até disseram que o grau universal não era o mais alto, mas até agora eles não encontraram nenhum artefato que fosse maior do que os artefatos de grau universal. Falando dos artefatos universais de Souta, todos eles possuem habilidade de equipamento e se Souta os usasse simultaneamente, ele seria capaz de matar um monstro de quinta evolução em um instante. A força do brinco da alma de sangue, o poder das almas. O poder da foice devoradora de carne, a gula. Cada artefato universal possuía grande poder. É por isso que Souta estava empenhado em coletar seus equipamentos de quando tudo era um jogo. Ele ganharia um poder incomparável assim que conseguisse controlar seu conjunto de equipamentos. Não, alguém inferior aos deuses seria capaz de lutar com ele naquele momento, embora ele tivesse um nível baixo. De volta ao momento, o suor se formou em sua testa quando ele viu dois monstros de quinta evolução. O Goblin Executor e o Troll Soberano. Não me diga. Eles são a causa daquele terremoto. Souta disse interiormente. Ele não se atreveu a emitir um único som ou mover-se 1 centímetro de sua posição. Ele sabia muito bem que estava em uma situação muito perigosa. Os dois monstros da quinta evolução têm alguns ferimentos em seus corpos. Seu sangue estava pingando no chão de suas feridas. Com isso, Souta teve certeza de que foram eles que causaram aquele terremoto. Eles ficaram feridos. Sim, estavam feridos e apesar de saber disso, Souta ainda não se atreveu a baixar a guarda. Esses filhos da puta de monstro de quinta evolução eram extremamente poderosos a ponto de matar Souta com apenas um tapa. Não, ele morreria antes que o tapa pousasse em seu corpo. Este nível de monstro podia matar sem esforço um oficial de 6 círculos, então ele não tinha nenhuma chance de derrotá-lo. Mesmo que esses dois monstros estivessem às portas da morte, Souta ainda não seria capaz de fazer nada com eles. Um monstro de quinta evolução era totalmente diferente de um monstro de terceira evolução, ele não poderia de forma alguma feri-los. Yuko choramingou ao lado de Souta enquanto olhava para os monstros. Ela tinha medo da aura dessas criaturas e Souta podia entender isso. Souta afagou sua cabeça e disse, não se preocupe. Não vamos morrer neste lugar. Atrás do Goblin Executor e do Troll Soberano estava um grupo de monstros acima da segunda evolução. Souta não seria capaz de derrotar o monstro mais fraco deste grupo. O Goblin Executor deu um passo à frente e olhou para Souta. Seu corpo enorme bloqueou completamente a visão de Souta. Seu corpo de 7 metros ficava na frente de Souta como um pilar forte.
Este Goblin tornou-se enorme por causa de sua evolução anterior. Estava relacionado ao fortalecimento do corpo e talvez ele tenha sofrido mutação como ele de alguma forma. Um Goblin executor normal não era tão grande como este. Um executor normal era apenas um Goblin de 2 metros de altura. Este foi simplesmente excepcional. De volta ao jogo, este Goblin executor era um Goblin famoso que assolava o campo de batalha quando os demônios chegaram a este lugar. A sombra do Goblin executor cobriu todo o corpo de Solta. Tudo. O Troll soberano deu um passo à frente e disse algo ao Goblin executor. O Goblin executor respondeu dizendo, não sei, é a ordem do Lorde. Quando Solta ouviu isso, ele entendeu que o Goblin executor não se importava com ele e Yuko. Parece que o monstro acima dele estava ordenando que ele trouxesse Solta e Yuko. Solta não precisou pensar 2 vezes sobre isso. Ele rapidamente entendeu que de alguma forma chamou a atenção de um Lorde Monstro. Isso significa que ele foi a causa deste incidente. Ele não precisava culpar ninguém. Um efeito borboleta. Algo assim. As chances de sair deste lugar são quase nulas. Solta pensou enquanto olhava para o Goblin executor. O Troll soberano olhou para Solta antes de dizer, estou indo agora. Você não vai mais causar problemas em meu território. Quando ele descobriu que o Goblin executor veio aqui por causa da ordem de um Lorde, ele parou de impedir o Goblin de fazer algo em seu território. Bem, todos os monstros neste mundo respeitaram e seguiram os Lordes Monstros. Mesmo se o Troll tivesse outro Lorde, ele ainda não iria parar o Goblin, pois estava sob a ordem direta de um Lorde. Isso mostra quão poderoso e respeitado é um Lorde Monstro no círculo interno dos monstros. O Troll soberano saiu sem dizer qualquer bobagem. Solta e Yuko só puderam vê-lo sair. O Goblin executor apontou o dedo para Solta e disse, você, venha comigo. Ele então se virou sem esperar pela resposta de Solta. Solta suspirou de alívio ao ouvir essas palavras. Ele aprendeu a linguagem inerente dos Goblins quando evoluiu para Rain de Goblin, então ele entendeu as palavras do Goblin executor que falavam tal linguagem. Os monstros da 3ª e 4ª evolução ao redor estavam todos olhando para ele como se ele fosse um animal raro. Eles estavam se perguntando como ele chamou a atenção de seu Lorde. Solta e Yuko apenas seguiram em frente sem se importar com aqueles olhares. Os dois seguiram o Goblin executor. Apenas um movimento errado e Solta sabia que eles iriam morrer. Apenas um monstro de 3ª evolução foi o suficiente para destruir ele e a Yuko em sua condição atual. E agora, uma dúzia de monstros o cercaram. Solta estava suando muito porque estava muito nervoso. O grupo caminhou por quase 30 minutos nas profundezas da floresta. Solta não conseguia acompanhar o tempo, pois estava muito ocupado olhando para os monstros poderosos ao seu redor. Ele não conseguia ficar tranquilo enquanto estava cercado por esses monstros. Ele estava paranoico. Ele estava em sua condição mais fraca e isso aconteceu de todos os tempos. O Goblin executor parou na frente de uma árvore de 30 metros de altura. Ele liberou um pouco de sua aura. Solta e Yuko sentiram uma pressão avassaladora na atmosfera só de olhar para a aura do Goblin executor. Eles não eram o alvo, mas ainda podiam sentir o peso que pressionava seus ombros. Um monstro de 5ª evolução estava realmente em um nível diferente. Depois de alguns momentos, as raízes da árvore se moveram. Ele abriu um caminho que conduzia ao subsolo. O caminho era tão largo que cabia facilmente o Goblin executor de 7 metros de altura. Este caminho levou ao local onde reside um Lorde Monstro. Solta engoliu em seco inconscientemente ao olhar para isso. De sua memória, ele lembrou que havia 10 Lordes Monstros nesta floresta. Cada um deles secretamente administrava uma parte da floresta. Ele simplesmente não conseguia se lembrar de quem era o Lorde Monstro que gerencia o Goblin executor. Vamos lá! O Goblin executor olhou para Solta e disse. Ele então desceu com passos pesados. Solta e Yuko o seguiram. O lugar subterrâneo era tão profundo que levaram 20 minutos caminhando antes de chegarem a um lugar muito amplo. Bem-vindo ao mundo dos monstros. Solta semicerrou os olhos quando a luz brilhou intensamente. Todo o lugar era como o do santuário dos mortos-vivos.
Os cristais no teto brilhavam intensamente e emitiam a vibração solar deste lugar.